Olá pessoal, tudo bem? E aí, vamos à aula de hoje? O assunto da aula de hoje, vocês devem ter visto num videozinho que eu mandei lá nos grupos, é sobre a abolição, sobre a data de hoje, a data de 13 de maio. E por isso, nós pulamos um pouquinho algumas atividades e nós fomos direto para a atividade 13, que está lá na página 62 do nosso livro. É esse livro aqui, ó, o livro verde, tá? De Ciências Humanas. A página 62 é essa aqui, ó. E na página 62, na atividade 13, nós vamos ter um textinho. E nós vamos fazer a atividade 13 e a 14, que também tem outro textinho. Então eu provarei com vocês aqui esses dois textinhos e fazer um breve comentário sobre as questões que aparecem depois dos textinhos, tá? Para interpretação. E aí eu montei uma capinha aqui da nossa aula de hoje, tá? Essa capinha vocês vão entender depois quando nós começarmos a ler o texto. Tem uma mão de uma pessoa de cor negra, tá? Com arrebentando umas correntes, arrebentando umas algemas. E a aula de hoje de Ciências Humanas, ela faz parte da unidade 3 que nós estamos estudando, Projeto de Nação. E o tema de hoje é 13 de maio, que é a data de hoje, abolição. E aí, para a gente entender o que significa essa abolição, eu queria que você primeiro pensasse sobre isso. Ó. Deixa eu mudar aqui o slide. Quero que você imagine a seguinte situação. Olha aí essa imagem do Minecraft, do menininho saindo de casa e aí uma das pessoas da casa parece a mãe apontando para que ele saia, né? Então imagine a seguinte situação para que você pense na sua opinião. Ó. Se a sua família te dissesse hoje que você está livre, ó o livre entre aspas. Agora você pode sair de casa e viver a sua vida como quiser. Só que, ó, eu vou colocar uma condição. Você vai ter que sair com a roupa do seu corpo e simplesmente sair de casa. E a partir desse momento, a vida é sua. Você vai fazer o que você quiser da sua vida, mas se vira sozinho. Isso seria bom para você? E aí, gente? Eu quero que você comece essa atividade antes de nós lermos o texto e pensar sobre as atividades, pensando nisso. Eu quero ativar esse tipo de pensamento em você. Se a sua família chegasse para você hoje e falasse: eu quero que você saia dessa casa porque você está livre a partir de hoje. Pode fazer o que você quiser na sua vida. E aí? Seria bom para vocês sair de casa hoje só com a roupa do corpo? Hum? Pensa aí. Vamos continuar a nossa atividade. Então vamos lá, gente. Lá na página 62, nós vamos ter o seguinte. Nós vamos ter um textinho que foi extraído do site Palmares. Foi escrito por Matheus Santana. E o textinho diz assim, ó, que é o Matheus Santana, é o texto 13 de maio, o dia da falsa abolição ou dia nacional de denúncia contra o racismo, de 2016 esse texto, tá? Então vamos lá ler o textinho na íntegra, tá? O dia 13 de maio é considerado o Dia Nacional da Denúncia contra o Racismo, celebração alternativa à data em que foi assinada a Lei Áurea, que aboliu, olha entre aspas, a escravidão no Brasil, no ano de 1888. Apesar de um lado da história falar que a generosidade de uma princesa pôs fim ao período escravocrata, a população negra afirma que o fim aconteceu pela luta dos escravos e pela resistência que já durava vários anos. Gente, percebe que aqui a palavra período escravocrata tá em negrito, tá mais escura, né? E aí temos um glossário explicando o significado desse período. Foi um período histórico dos séculos 16 até o século 19, em que a escravidão era uma prática aceita e incentivada pelo governo do Brasil. Bom, pessoal, para a gente entender melhor esse textinho, o que o Mateus quis dizer nesse textinho, ele é uma crítica a o que antigamente se ensinava em história, que os escravos foram libertados
pela generosidade e bondade da princesa Isabel, que era filha de Dom Pedro II, que reinava nesse ano de 1888, e que ela deu a liberdade aos escravos através dessa lei. Realmente, a lei é muito importante. Ela concretiza a libertação dos escravos, põe fim a esse período de escravidão, esse período escravocrata, né? Que foi do século XVI até o século XIX no Brasil, período muito triste da nossa história, mas a comunidade negra entende que isso não marcou o fim da escravidão. Não é isso que deu a libertação para os escravos. Os escravos conseguiram sua libertação, na verdade, pela luta que tiveram. Porque durante muitos anos eles tentaram resistir à escravidão, eles lutaram, eles fugiram, eles brigaram para ter a sua liberdade. E com o tempo acabaram conseguindo isso de uma forma legal. Essa assinatura da lei foi mais fruto ou por consequência da pressão que a população negra e aqueles outras partes da população que defendiam essa libertação da população negra, libertação dos escravos, ajudou nessa luta e contribuiu para que a princesa realmente assinasse essa lei que não passou de um ato político, como nós vemos até hoje. Então, assim, o fato da princesa assinar a lei não é o que libertou os escravos. Ela assinou, simplesmente fez um ato político, fez um documento que provava. Mas não foi esse documento que libertou os escravos. O que libertou os escravos foi a luta da comunidade negra. E até hoje a gente pensa nisso. Por isso que eu perguntei para você. E aí, o que você acha? Se a sua família simplesmente dissesse para você hoje, você está livre, pode sair de casa, mas você não teria um lugar para morar, não teria como conseguir o seu sustento? Então, quando o autor Mateus Santana ele vem falar disso, da falsa abolição, ele quer mostrar essa situação que eu coloquei para vocês no início desse vídeo. Ele quer mostrar que essa abolição foi meia falsa, simplesmente foi igual essa situação que eu coloquei no começo para você. Eles disseram que os escravos estavam livres, mas não deram nenhuma condição para o escravo viver. O escravo ficou livre do seu fazendeiro, do seu patrão, do seu dono na época, né? Mas ele não tinha onde morar, ele não tinha lugar para trabalhar, como conseguir o seu sustento, ele não tinha direito à educação, não tinha direito a voto. Então, assim, foi uma falsa abolição, foi uma falsa liberdade, porque eles continuavam escravos, eles continuavam dependendo de se entregar para o fazendeiro, dar comida para eles, para o fazendeiro permitir o lugar de morar, e muitos fazendeiros se aproveitaram disso, muitos fazendeiros maltrataram muitos negros naquela época ainda, continuaram maltratando. Não foi simples assim de uma hora para outra, eles ficaram livres e foi mil maravilhas. Não, eles foram trabalhar em empregos precários, morar em lugares ruins, tinham pouca comida, muitos passaram fome, alguns morreram de fome. Então foi algo muito triste da nossa história. Então por isso que hoje esse dia ele não é mais comemorado como a assinatura da Lei Áurea, mas é comemorado, considerado o Dia Nacional da Denúncia contra o Racismo, que infelizmente é uma prática que ainda existe no nosso meio e muito triste. Mas vamos lá, vamos ao comentário das questões. O que você vai ter que responder nessas questões? E depois mandar para o Pro, tá? Lá no grupo. Ó, primeira questão pergunta assim: que outro nome é dado à data de 13 de maio de 1888? Você concorda com ele? Então, o nome que o autor dá é aquele nome de Dia Nacional do Combate contra o Racismo. Mas qual era o nome que ele tinha antes disso? Antes desse nome que o autor está dando? Você concorda com esse nome? Sim ou não? É uma pergunta pessoal a segunda parte da pergunta, tá? Mas a primeira tem um nome. Qual que era o nome? Qual que é o tema da nossa aula? Olha a dica. Letra B. A letra B você vai responder o seguinte: qual é a posição da população negra a respeito da abolição da escravidão? Gente, essa resposta está lá no texto. A posição significa o que eles afirmam. Qual é a opinião da população negra?
O que a população negra está afirmando hoje? O que a população negra afirma que realmente marcou e foi o que ocasionou a libertação dos escravos? Qual foi a verdadeira abolição dos escravos? Procura lá no texto. Lá no texto tem uma parte do texto que está dizendo o que a população negra afirma sobre essa abolição. E aí você pode até copiar esse trecho do texto que você encontrar aqui, tá? Nessas linhas aqui. A letra C é uma pergunta que nós discutimos na aula ao vivo. Porque você acha que o autor coloca entre aspas o verbo aboliu. Então eu já vou comentar com você a minha opinião. Ele coloca entre aspas porque ele está fazendo uma crítica à comemoração antiga desse dia 13 de maio, que era uma comemoração da assinatura da Lei Áurea, que dizia que a princesa Isabel aboliu a escravidão. E o autor não concorda com isso. O autor acredita que a escravidão foi abolida pela luta dos negros pela sua liberdade, tá bom? Então vamos lá, gente. Vamos ler agora o textinho da atividade 14 para que te ajude a responder a atividade 14. Lembrando, você pode pausar esse vídeo, tá? Responder primeiro a questão 13, a letra A e a letra B, e depois você retoma o vídeo. Então vamos lá, gente. O rádio tagarelava, ou melhor, começando aqui, o título do texto é 1938, Rio de Janeiro. O rádio tagarelava. Hoje completa 50 anos a lei que aboliu a escravidão no Brasil. Essa lei foi, como nós já sabemos, a Lei Áurea, né? Ele deixou 3 pontinhos para dizer que tem mais coisa aqui, que era o que o rádio falou, só que aqui ele vai colocar a opinião dele agora. Olha lá o que ele fala, ó. Uma peleja sem fim. Ou seja, aqui ele está continuando a frase. Essa lei foi uma peleja sem fim. Peleja significa luta, gente. E fico lembrando, remoendo, recontando. Remoendo quer dizer que ele estava lembrando e revivendo os sentimentos, tá? Quando desabou o cativeiro, que era a prisão dos negros, vi muitos negros jogados por aí, nas estradas, nas vilas, nas cidades, sem eira nem beira, ou seja, sem lugar para morar, lambendo em birra, ou seja, comendo quase nada, gente. Lamber em birra é uma fibra, uma fitinha de alguns vegetais, de alguma folha de mato, ou seja, era negro comendo mato porque não tinha o que comer, sem trabalho e sem direito. Aí ele conta dele mesmo, ó. Eu mesmo passei fome e a fome é o fim. Só não morri porque, sei lá, acho que não morri só para contar essa história. Vivendo nessa cidade, no porão dessa aldeia gigante, fico matutando, martelando, toque, toque, toque. Quer dizer que ele ficou pensando, tá, gente? A maioria dos moradores dessa favela é negra. Quase todos os mendigos da rua são negros. A maioria dos trabalhadores é negra. Então você está vendo aqui que ele descreve os moradores da favela como negros, que a maioria dos moradores são negros. E aí ele mostra que a maioria das atividades dos negros é ser mendigo, ser trabalhadores. E aí, ó, qual é a cor da menina empregada doméstica? Qual é a cor do menino engraxate? Ele está mostrando aqui que as profissões que ficou para os negros eram as profissões de doméstico, de engraxate, que eram as profissões mais simples da época, tá, gente? Esse textinho foi adaptado de Francisco Marques e Lê Aie, que era o nome. Um diário imaginário, ou seja, uma história inventada essa, tá, gente? Que foi publicada em São Paulo, na editora Formato, em 2009, e esse pedaço foi extraído da página 17 do livro. Então vamos lá, vamos às nossas questões. Para esse autor aí, o que ele escreveu? Ó, a abolição ocorreu em 1888. Segundo o personagem do texto, como viveram os ex-escravizados após esse acontecimento? Lembra lá que ele fala
que essa lei foi, e aí ele começa a pôr a opinião. Como foi? Ele descreve como foi esse período dos ex-escravizados. Como que eles viveram? Vê lá no texto e coloca aqui sua resposta nessas linhas. Como você acha que esses homens viveram? Depois, como o personagem descreve os moradores da favela em que vive? Lembra lá no último parágrafo que eu falei? A maioria dos moradores dessa favela são, ele descreve. E os demais negros, quais eram as atividades deles e as profissões deles? Também é uma resposta que está lá no texto. Só dá uma olhadinha lá no último parágrafo, você vai encontrar a resposta, tá bom? E agora a letra C, ó. A letra C está dizendo assim: os escravizados foram libertados sem nenhuma garantia de sobrevivência, como educação, emprego ou moradia. Você acha que isso influenciou no modo de vida deles em liberdade? Por quê? Isso aqui é uma resposta pessoal, gente. É a sua opinião, tá? Eu quero que você coloque a sua opinião, se você acha que influenciou, e explique para mim o porquê da sua opinião. Por que você acha isso? Então, não tem certo ou errado essa questão. Eu quero saber a sua opinião, tá bem? E olha, depois que você responder isso, não esqueça de tirar uma foto. E depois que você assistir esse vídeo, não esqueça de enviar esse formulário, tá? Para que a sua presença fique registrada. E me manda depois a foto das suas atividades, tá bom? Qualquer dúvida, não esquece de me chamar lá no chat. Beijão, até mais. Tchau.